Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do nosso culto online da Igreja Batista da Paz Barra Bonita. Espero que no tempo que você estiver aqui conosco, o Espírito de Deus possa falar ao teu coração. E eu gostaria de começar essa transmissão compartilhando com vocês os Salmos, que está lá no número 133, Salmos de número 133, versículo 1, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É bom e agradável quando Deus olha para o meu e o seu coração e vê essa disponibilidade de convivermos em união. É certo que por esses dias não podemos ter essa comunhão no nosso templo, na nossa reunião, mas podemos ter essa comunhão em espírito, um só coração, um só amor. Daí onde você está, você possa pedir a Deus a falar ao seu coração, a falar aquilo que você precisa ouvir e saber que mesmo distante, geograficamente, os nossos corações permanecem firmes e unidos na esperança de que Deus está conosco nesse processo. Vamos ouvir algumas canções para que essas canções, ou através dessas canções, nós podemos preparar o nosso coração para a palavra de Deus. Vamos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas.
aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
Agora é o nosso momento de dízimos e ofertas, onde nós podemos expressar a nossa fidelidade, a nossa gratidão e o nosso comprometimento com a obra de Jesus através da Igreja Batista da Paz. Estaremos cantando mais uma canção. Enquanto estivermos cantando essa canção, você pode fazer a sua contribuição. Passará os dados da Igreja Batista da Paz, da conta, onde através desses recursos a igreja continua em movimento, a igreja continua em ação, não somente em ação acerca da sua função social aqui nessa cidade, mas principalmente honrando todos os seus compromissos, como assim o Senhor nos pede para sermos exemplo, luz na cidade onde estamos inseridos. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que é bem recorrente para os dias atuais, que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Se no seu coração existe a alegria de participar num momento tão difícil como esse, que a Igreja do Senhor tem enfrentado, e você tem o privilégio de participar contribuindo, que esse seja um momento em que você possa exercer a sua gratidão, a sua fidelidade e o seu comprometimento com essa casa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus não permita que nunca falte nada na sua casa, em nome de Jesus. Olhos dos cegos abriu e não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas o fez ressurgir e não há outro igual. Tu és grande e és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder é nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra, para meditar na palavra do Senhor, e principalmente para tentar observar acerca dos acontecimentos, do que está acontecendo ao nosso redor, na nossa sociedade, principalmente decorrente desse vírus, e encontrarmos à luz da palavra direcionamentos, palavras de esperança e, acima de tudo, um conforto ao seu coração. E diante disso eu tenho meditado acerca das palavras de Jesus, eu tenho meditado acerca da experiência de Jesus, nos seus encontros, nos seus contos, nas suas histórias através das parábolas, mas acima de tudo no seu relacionamento com os seus discípulos, porque é bem evidente que são em momentos de dificuldade como esse que temos enfrentado, é que nós podemos manifestar verdadeiramente a essência do nosso discipulado, a essência do nosso comprometimento com o Cristo ressurreto. E uma palavra que sempre me chamou a atenção e tem chamado a minha atenção em momentos como esse, em dias como esse que temos vivido, é a parábola do bom samaritano. É a parábola que Jesus conta decorrente de um questionador, de alguém que supostamente entendia acerca das Escrituras e chega até Jesus para lhe fazer uma pergunta, mas a pergunta, por mais que tenha sido uma pergunta pertinente, ela trazia no seu interior uma motivação de tentar desconstruir aquilo que Jesus estava ensinando para as pessoas, que Deus se faz presente, acessível, e de uma maneira bem presente e acessível, Ele está conosco em todos os momentos. E esse mestre da lei, esse especialista da lei, ele chega até Jesus e pergunta para Jesus como que ele poderia, o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna.
E eu gostaria de compartilhar esse texto com você nessa noite, e através desse texto, nós discorrermos sobre ele, verdades implícitas e explícitas nesse texto, que servirão de direcionamento, que servirão de alento, de esperança para o meu e para o seu coração, em dias onde nós precisamos, de alguma forma, entender o que está acontecendo ao nosso redor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, seja no aplicativo, seja na Bíblia mesmo, que você está com ela aí, ou acompanhando através do que vai aparecer na tela, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus, escrito pelo médico Lucas, no capítulo 10. Nós leremos do versículo 25 ao 37, que diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, o especialista da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que, estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, ele passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Olha que interessante. Jesus, ao contar essa parábola do bom samaritano, Jesus está trazendo conosco talvez uma história que ouvimos desde pequeno, ou uma história que já ouvimos diversas vezes em sermões, em várias formas. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite é uma pergunta que Jesus faz para esse perito da lei, quando esse perito da lei faz uma pergunta para Jesus, e esse também é um fator interessante, que todas as vezes que as pessoas faziam perguntas para Jesus, Jesus normalmente devolvia-lhes uma outra pergunta, para que pudesse expandir o nível de percepção, de conhecimento das pessoas, não só acerca da realidade, mas acerca da intervenção de Deus na realidade das pessoas. Esse perito na lei, ao chegar para tentar colocar Jesus à prova e fazer uma pergunta crucial para Jesus, dizendo o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Um ponto interessante que nós podemos ver no versículo 25 é o reconhecimento desse perito da lei, desse mestre da lei, acerca da autoridade de Jesus, acerca das Escrituras. Porque o texto diz que ele se levanta para falar com Jesus. E era uma expressão muito comum nos dias de Jesus, em que o discípulo, em que a pessoa, ao falar com o mestre, ao falar com alguém superior, se levantava, o aluno se levantava como reconhecimento da autoridade que essa pessoa tinha. Aquele homem sabia que Jesus era diferente. Aquele homem sabia que tinha algo de Deus em especial na vida de Jesus, mas o conhecimento, a convicção acerca da religião impediu de que aquele homem chegasse até Jesus como filho de Deus. Ele chegou até Jesus querendo colocar o conhecimento de Jesus à prova. E Jesus, sabendo o que estava no seu interior, lhe devolve uma pergunta. E ao lhe devolver uma pergunta, ele diz: o que está escrito na lei? Olha que interessante. A primeira pergunta que Jesus faz é acerca justamente da especialidade daquele homem. A lei, o conhecimento da Torá, o conhecimento dos escritos do Antigo Testamento.
E Jesus, ao lhe perguntar, ele está dizendo: se você se diz especialista nisso, o que você ainda não sabe? E Jesus, antes de esperar a resposta daquele homem, ele faz uma segunda pergunta, além do que ele pergunta o que está escrito na lei. Ele pergunta: como você a lê? Ou seja, entre as duas perguntas de Jesus, entre o que está escrito e como você lê, existe um hiato, existe um abismo. Entre o que você sabe acerca das Escrituras, entre o que você sabe acerca de Deus, entre o que você sabe qual é o seu papel como igreja, como filho de Deus aqui nessa terra, e como você interpreta isso no seu cotidiano, nas suas ações, como você coloca em prática, existe uma diferença muito grande. E é justamente essa pergunta de Jesus que é a tônica daquilo que eu estava pensando essa semana. Como nós devemos ler o que está acontecendo ao nosso redor? Como, à luz da Bíblia, à luz daquilo que Deus já deixou escrito e revelado na sua palavra, nós devemos interpretar os acontecimentos acerca desse vírus, os desdobramentos que estão implícitos no nosso trabalho, no nosso relacionamento familiar, no nosso convívio social e principalmente acerca da igreja, que especificamente aqui nesse estado já estamos praticamente há 60 dias sem nenhum culto. E continuamos vendo a movimentação nos supermercados, continuamos vendo algumas empresas, principalmente as de grande porte, não pararem as suas atividades, e porém as igrejas permanecem desde 15 de março sem nenhuma atividade. E ao olhar tudo o que está acontecendo, nós percebemos os entornos políticos acerca disso, nós estamos percebendo os desdobramentos econômicos em função disso. Uma pergunta que Jesus faz àquele perito da lei é uma pergunta que nos é pertinente nos dias atuais. Como você está lendo tudo isso que está acontecendo ao seu redor? Como você está lendo essa situação que o coronavírus está produzindo na sua vida, no seu cotidiano, nos seus relacionamentos? Como você enxerga isso? Porque o que estava diante do coração daquele perito na lei era o desejo de saber como ter a certeza da vida eterna. Como ter a certeza que Deus nos garantirá a vida após a morte, a vida eterna. E Jesus devolve essa pergunta dizendo: primeiro, o que está escrito na lei? Em tempos como esse de incertezas, em tempos como esse de dúvidas, em tempos como esse tão confusos, onde por mais que tenhamos excessos de informações, temos dificuldades de direções. A pergunta é: o que está escrito na palavra de Deus que me dá a garantia, que lhe dá a garantia de manter a esperança acesa? De manter a sua fé firmada na rocha, que por mais que as informações balancem as nossas convicções, nós temos a certeza que já está escrito as promessas de Deus para a minha e para a sua vida. O que nos dá a certeza de que o amor de Deus não está vulnerável a pegar uma virose a ponto de levá-lo à morte. O amor de Deus não morre, o amor de Deus não abandona, o amor de Deus não se esquece. Mas para isso nós precisamos responder essa pergunta de Jesus: o que está escrito na lei? São momentos como esse que nós temos que aprofundar o nosso tempo com Deus na leitura da sua palavra. São momentos como esse que nós temos que aprofundar o nosso tempo de intimidade com Deus, aquilo que eu não posso terceirizar, aquilo que eu não posso delegar a outras pessoas, mas que eu e o meu Senhor, no secreto do meu quarto de oração, eu aprofundarei acerca de tudo que já está escrito, acerca de quem eu sou, de quem você é, aos olhos do Pai. E a segunda pergunta é: como você vê? Como você vê? Você vê através da ótica de Deus, de esperança, de fé, de amor, de confiança? Ou você está vendo o que está acontecendo nesses dias sobre a ótica da CNN, sobre a ótica da Globo News, ou sobre a ótica de políticos inescrupulosos que tentam de todas as formas, até mesmo se beneficiar de uma catástrofe como essa que o vírus tem produzido no nosso país? Como você lê? Como você vê a vida que está diante de você? Precisamos saber o que está escrito na lei, mas não precisamos tão somente saber, precisamos vivê-la. Por isso, aquele homem responde de bate-pronto para Jesus,
que ele sabia o que estava escrito, que ele sabia o que deveria ser feito, mas entre saber o que deve ser feito e fazer o que deve ser feito, existe uma diferença. Ele responde para Jesus: olha, eu sei que eu preciso amar o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. E amar o meu próximo, como a mim mesmo. E Jesus surpreende aquele homem dizendo: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. É interessante que esses dois mandamentos, eles são extraídos lá do Pentateuco, e ao ser extraídos, eles compilam basicamente todas as leis. Eles compilam basicamente tudo que está inserido nos princípios de diretrizes que a lei de Moisés apresentou para o seu povo. O primeiro deles, amar a Deus acima de qualquer coisa. E o segundo, amar o seu próximo como se amasse a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas é a oportunidade que estamos tendo em dias como esse, de ver ao nosso redor quantas coisas nos eram desnecessárias, quantas coisas tomavam a nossa força, o nosso entendimento e até mesmo o nosso coração, e que diante desse isolamento social nós percebemos que muitas dessas coisas nos eram desnecessárias. E ao perceber que eram desnecessárias, eu tenho a oportunidade de colocar novamente em meu coração aquilo que é necessário: o amor a Deus, a adoração a Deus e a submissão a tudo aquilo que Ele direcionar na minha vida. E a segunda questão é acerca do quem é o meu próximo. Eu devo amá-lo, mas a pergunta que aquele perito na lei faz é a pergunta que talvez estejamos prontos a fazer nos dias de hoje. Quem é meu próximo? Tão somente quem está próximo por conta do isolamento social? Ou meu próximo é aquele que, de repente, por conta dessa quarentena estendida, que já vai mais de 60 dias, está sofrendo pela solidão, está sofrendo as suas intempéries emocionais e que, de alguma forma, eu posso ser um agente de cura, um agente pacificador, um agente de restauração. A pergunta daquele homem tinha tão somente o desejo, a motivação de pegar Jesus, de alguma forma colocar Jesus à prova. Mas a realidade do que está escrito na lei e do que devemos viver acerca do que está escrito é que eu tenho que me preocupar com o meu próximo. Tão somente é verdade que Jesus começa a ensinar uma parábola para aquele homem. E ao ensinar essa parábola, Jesus começa dizendo que um homem descia entre Jerusalém, sentido Jericó. Sabe-se que dista aproximadamente de 25 a 27 quilômetros. Sabe-se também que no decorrer da história era uma estrada muito perigosa, muito violenta, era constantemente noticiada nos jornais, tanto de Jericó como de Jerusalém, por diversos assaltantes que acometiam aqueles viajantes no decorrer do seu retorno às suas casas. Sabe-se também que por conta dessa distância, esse homem no meio, não sei necessariamente em que trecho, mas ele foi acometido por um assalto. E ao ser acometido por um assalto, não só tentaram lhe tirar os seus pertences, lhe tirar o que ele tinha, mas arrancaram-lhe as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Aquele homem ficou moribundo, aquele homem ficou no estágio de tamanha violência sofrida, à espera de um resgate, à espera de um socorro. E diz o decorrer da parábola de Jesus que por aquela mesma estrada desce um sacerdote que se estava indo, descendo o sentido a Jericó. Provavelmente ele estava escalado no templo, provavelmente ele saiu do templo, cumpriu os seus rituais religiosos, cumpriu todos os seus rituais como sacerdote. Mas o detalhe na história de Jesus é que apesar desse homem não só ser um homem religioso, mas ser um homem com um cargo e com uma relevância religiosa naqueles dias, o texto diz que ele viu o homem, mas passou pelo outro lado. Olha que interessante a primeira comparação acerca do que Jesus leva aquele perito na lei a compreender quem era o próximo dele
ele faz referência a um homem religioso, a um homem que está acostumado a frequentar o templo, acostumado a cumprir todos os rituais litúrgicos. Mas Jesus, implicitamente, ao contar essa parábola, talvez ele nos ensine, a mim e a você, que o que importa não é nem o que fazemos dentro do templo. O que importa, o que é relevante aos olhos de Deus, é o que fazemos ao sair do templo, com o que aprendemos do templo. A pergunta, o diálogo, o debate teológico entre Jesus e o perito da lei começa acerca do que está escrito na lei, o que está escrito e o que você está disposto a viver acerca do que está escrito. E na parábola de Jesus, que Jesus tenta colocar na consciência daquele perito da lei, de que não basta saber o que está escrito, é preciso viver o que está escrito, Jesus nos ensina mais alguma lição. A lição de que o que não é importante, não é somente importante, ou tão somente importante, o que se faz dentro do templo. O que conta para Deus é o que você faz ao sair do templo com o que você aprendeu no templo. Por isso que em dias como esse, em que não estamos podendo fazer a nossa reunião comunitária, impedida, mais uma vez, pelas autoridades, e temos cumprido fielmente diante daquelas orientações, mesmo sabendo que as motivações são políticas, são econômicas, a Igreja Batista da Paz tem cumprido as determinações das autoridades dessa cidade. Mas o que Jesus nos ensina é que, não podendo cumprir os nossos rituais litúrgicos, não podendo cumprir o que fazemos no templo, o que conta para Deus é o que estamos fazendo fora do templo. Em direção à sua Jericó, em direção à sua casa, o que você tem feito ao seu próximo? O que você tem feito ao redor de pessoas que precisam e contam com você? Contam o que você sabe acerca da palavra de Deus, contam o que você tem de testemunho para compartilhar com essas pessoas e, acima de tudo, contam com aquilo que Deus tem colocado no seu coração, através do Espírito Santo, que você pode compartilhar com relacionamentos que estão fragilizados por conta da quarentena, com pais que não estão sabendo lidar com muito tempo nas suas casas com seus filhos, com profissionais que estão perdendo seus empregos e por conta disso estão se tornando desesperados, e com pessoas que emocionalmente já estão fragilizadas, já estão fragmentadas por conta desse isolamento social. E quando nós saímos do templo em direção à nossa Jericó, nós temos a oportunidade de ser diferente do que esse sacerdote fez. Ver pessoas assaltadas pela vida, ver pessoas assaltadas pelo coronavírus, mas ver pessoas também assaltadas pelo que o coronavírus está fazendo na vida das pessoas. E não passar ao lado, e não deixar elas violentadas, assaltadas pela vida, mas socorrê-las. Aquele sacerdote fez totalmente diferente do que Deus esperava. Por isso ele está na parábola, na ilustração, na metáfora de Jesus, de que ao olhar aquele homem necessitado, o sacerdote que havia acabado de sair do templo, mudou de lado e seguiu adiante. Mas o texto também diz que existe um outro personagem nessa história, um levita. O levita, igualmente o sacerdote, não parou para socorrer. Mas o interessante é que o levita pelo menos teve a curiosidade de chegar até perto do homem, olhar a situação e ainda assim permaneceu indiferente. Ainda assim permaneceu achando que aquela pessoa não era digna dos seus cuidados, não era digna do seu tempo tão precioso. E esse levita, que provavelmente também estava saindo do templo, indo em direção a Jericó, retornando para a sua casa, também demonstra através dos seus atos, dentro do contexto em que Jesus está ensinando esse perito da lei, de que nem sempre o fato de você estar num ambiente religioso faz de você alguém que segue a vontade de Deus. Nem sempre o fato de você estar presente em todos os rituais litúrgicos, em todos os ciclos religiosos que a igreja exige, faz com que você seja alguém segundo o coração de Deus. E para que isso fique bem entendido, para que isso fique claro, não só para mim, não só para você, mas como ficou claro, aquele perito da lei que quis, de alguma forma, colocar Jesus à prova, Jesus cita um terceiro personagem. O terceiro personagem é o anti-herói nesse contexto dessa parábola. Anti-herói porque ele é um samaritano.
para os israelenses, para os judeus, um samaritano era um inimigo mortal. Algumas orações dos judeus pediam que os samaritanos morressem, tamanho o ódio, tamanha a contenda que havia entre esses povos. E Jesus insere de uma maneira ousada, de uma maneira corajosa, esse personagem diante de um perito da lei, diante de alguém extremamente religioso, para que ele pudesse entender que Deus não fica preso em denominações, Deus não fica preso em rituais, Deus não fica preso nem mesmo entre quatro paredes que nós chamamos de templo. Deus está nas estradas entre Jerusalém e Jericó. Deus está na minha e na sua vida entre o que aprendemos no templo e o que fazemos no cotidiano da nossa vida, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, ou seja nos nossos relacionamentos de amizade. Deus está presente, são nessas esteiras da vida onde encontram-se pessoas assaltadas por situações mais adversas, assaltadas pela vida, assaltadas pela falta de oportunidade, assaltadas até mesmo pela injustiça social, tão latente, tão perceptível no nosso país, na nossa cidade, que ficou exposta através desse vírus. Quantas pessoas são necessitadas? Quantas pessoas estão tendo as suas vidas delimitadas por conta dessa crise econômica que já está batendo a porta de muitos brasileiros? E o texto diz que nem um sacerdote, nem um levita conseguiu perceber isso. Mas quem percebeu na história de Jesus foi um samaritano. Alguém que não compreendia o que acontecia no templo em Jerusalém, alguém que não participava de nenhuma liderança religiosa, alguém que não tinha uma atividade eclesiástica pertinente, mas era alguém que deu características que, em resposta dessas características, nos deixa claro que tipo de pessoa Deus espera que sejamos quando a gente passa a ver o que está acontecendo ao nosso redor. A primeira característica que Jesus nos ensina é que aquele samaritano estava de viagem e ele chegou onde o homem se encontrava. E quando o viu, teve piedade dele. Olha que interessante. Alguém que ama o seu próximo, alguém que cumpre os mandamentos para herdar a vida eterna, é alguém que vai de encontro com pessoas necessitadas. E ao chegar até essas pessoas, passa a ter um coração piedoso. O que é um coração piedoso? É um coração desejoso de ajudar as pessoas. É um coração desejoso de olhar para as crises, para as necessidades, para as limitações daquelas pessoas e estender a mão. E foi o que esse homem fez. Ele estendeu a mão, e como ele estendeu a mão, a primeira coisa que ele fez, ele aproximou-se daquele homem e enfaixou-lhes as feridas. Olha que característica interessante. É alguém que não fazia parte do circuito religioso, era alguém que não frequentava de maneira frequente os cultos, os rituais religiosos, mas era alguém que tinha disponibilidade de tocar nas feridas e ajudar a curar. Era alguém que tinha necessidade, de alguma forma, de ajudar aquela pessoa a se reerguer, a se levantar. E o que Deus espera de mim e de você, em dias como esse que temos vivido, são pessoas que, assim como o samaritano, nos aproximemos de pessoas com um coração piedoso, com um coração desejoso de ajudar, com um coração desejoso de esperançar no coração daquelas pessoas uma nova oportunidade. Deus espera de mim e de você que estejamos dispostos, prontos a curar feridas, sejam elas, como no caso do samaritano, de ordem física, mas nos dias como hoje temos vivido, podem ser feridas na esfera emocional. E outro detalhe interessante que esse homem fez é que ele colocou aquele homem moribundo, semi-morto, espancado sobre o seu animal e o conduziu a uma hospedaria. E ao conduzir a essa hospedaria, ele bancou o custo da despesa que talvez poderia ter no processo de recuperação daquele homem. Olha que interessante, esse homem, ele se dispõe não só da sua montaria, ele abre mão de fazer esse trajeto até Jericó em cima do seu cavalo, em cima do seu jumento, não vem ao caso,
mas ele coloca aquele homem enfermo, conduz ele, abre mão do seu luxo, do seu conforto, para o bem do outro, e também dispõe do seu recurso. Segundo os historiadores, segundo os pesquisadores, 2 denários equivalia aproximadamente a 20 diárias de uma hospedaria. Então ele deixou recurso suficiente para que a recuperação daquele homem que havia sido assaltado fosse total, fosse plena. E se não bastasse isso, ele faz um acordo com o dono da hospedaria, que ele diz: cuide dele, e quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. É alguém que se compromete em ver o bem do outro. É alguém que se dispõe até mesmo a abrir mão do muito que Deus tem colocado na sua vida, para distribuir, ajudando a curar feridas, a restaurar vidas e trazer de volta a dignidade das pessoas. O discurso entre Jesus encerra-se quando Jesus encerra essa parábola fazendo uma pergunta para aquele perito na lei. Qual dos 3 você acha que foi o mais próximo daquele homem que foi assaltado? O perito da lei ficou sem condições, porque a história de Jesus foi convergindo a uma única resposta. Então aquele homem, o perito da lei, responde: foi aquele que teve misericórdia dele. Olha que interessante. Esse homem tinha implícito no seu coração tanto ódio com os samaritanos, que ele nem diz que foi o samaritano, ele diz: foi aquele que teve misericórdia. Então Jesus responde para aquele homem: vá e faça o mesmo. O mesmo o quê? O mesmo que o samaritano fez. Quando nós nos perguntarmos como nós estamos lendo o que está acontecendo ao nosso redor, seja como igreja, seja como seguidor de Jesus, seja como alguém que está disposto a ser um agente de transformação nessa sociedade tão escura, tão em trevas, nessa sociedade tão injusta, que a cada dia que passa nós temos presenciado. Jesus nos ensina a ser igual ao samaritano, alguém que de alguma forma se aproxima de pessoas que precisam do nosso cuidado, precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda. Pessoas que foram assaltadas pela vida, pessoas que foram assaltadas pela circunstância, pessoas que foram assaltadas por essa onda desse coronavírus que pegaram muita gente de surpresa. E a igreja não templo, não instituição, a igreja que sou eu, a igreja que é você que está aí nos assistindo, tem a oportunidade de servir fora do templo. Enquanto os nossos templos físicos estiverem fechados, você é a igreja de Jesus. Você é o samaritano de Jesus entre Jerusalém e Jericó, que é a sua casa. Olhe ao seu redor, peça para Deus, para você ser um canal de bênção, um agente de cura na vida de pessoas. Peça para você, em tempos de quarentena, em tempos de isolamento social, em tempos de coronavírus, Deus te usar para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Seja igual esse samaritano, alguém que se aproxima, alguém que toca nas feridas, que cura, alguém que de alguma forma tem compaixão dos necessitados, alguém que se dispõe dos seus recursos em prol do outro e alguém que se compromete em ver a dignidade do outro restaurada. Se você assim o fizer, como Jesus afirma nesse texto, nós já temos por herança a vida eterna. A vida eterna não se dá pelo que nos dispomos a ajudar o outro. A vida eterna não temos a partir do momento do que fazemos ao outro. A vida eterna nós temos quando esse mesmo Jesus deu a sua vida para morrer no meu e no seu lugar, perdoando-nos os nossos pecados, para que assim sendo, eu possa estender as mãos para os assaltados na vida, para os assaltados até mesmo em meio a uma quarentena. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te usar sendo igreja, não só no templo, mas fora dele. Seja usado, seja permissível a ação de Deus na sua vida. Que seja assim, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus.
muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Muito obrigado por você estar sendo fiel às nossas transmissões. Não só você, que é da nossa comunidade aqui em Barra Bonita, mas você que está aí de longe, que de alguma forma tem sido alimentado através das nossas palavras. Eu tenho uma palavra de gratidão a dar a você e principalmente às pessoas que proporcionam a que essa palavra chegue até você. Sabemos que diante da realidade que temos enfrentado, é a única forma que temos de estar próximo a você. Então, se você puder, continue nos ajudando, seguindo na nossa página no Facebook, @IBPazBB, no Instagram a mesma coisa, @IBPazBB, e agora também no Twitter. Estamos também entrando, dando alguns direcionamentos, algumas mensagens, se você puder nos seguir, @IBPazBB. Mas principalmente, se inscreva lá no nosso canal, lá no YouTube, Igreja Batista da Paz, Barra Bonita. Clique lá no sininho para você ser notificado de todas as nossas informações, todos os nossos cultos e transmita a palavra de Deus para quem você puder e para quem você quiser. Deus abençoe sua vida.